Então, você sabia que quando você coloca uma semente para germinar, você aumenta os nutrientes dela em centenas de vezes, centenas de vezes. Gente, isso é um assunto muito importante, um assunto de super, assim, pouca gente conhece. As pessoas gostam de fazer brotinhos germinados e gostam de germinar sementes, tal, mas poucas sabem exatamente quais são os nutrientes que você multiplica, em quantos por cento você aumenta os nutrientes e por que é que você faz sementinhas germinadas, né? Então hoje o assunto vai ser sementes germinadas, brotinhos germinados. Uhul! Mais uma live aqui no meu canal, gente, eu amo fazer isso aqui. E quando eu vejo que tem gente entrando na minha live, aí eu fico mais feliz ainda. Já vai dando o seu like, já clica ali no aviãozinho e já passa para os seus amigos, passa lá pro grupo do WhatsApp, já convida quem você acha que tem interesse em saber, porque hoje eu vou mostrar para vocês o porquê de germinar sementes. Esse é um assunto assim muito, muito legal. Eu acho que em todo assim o espectro da saúde, que a saúde não é só uma coisa, né, gente? Não é só alimentação, são várias coisas. E em todo esse espectro da saúde, eu acho que brotinhos germinados é o meu assunto, assim, é um dos meus assuntos favoritos, preferidos da vida. E as pessoas ficam muitas vezes querendo, Tereza, faz receita, põe vídeo de receita. Mas, gente, as minhas receitas são super simples. Eu tô aqui tentando sentar direito nessa cadeira. E aí, da onde que vocês estão falando? J3NNY Olive, da onde que você está falando? Você é homem ou você é mulher? Eu não sei pelo seu nome se você é homem ou é mulher, da onde que você está falando. Bom dia para você se você estiver aí. Para quem estiver, né, no Brasil ou nas Américas, agora é de manhã cedo. Aqui em Zurique é 1h da tarde. E para quem está lá para os lados do outro lado do mundo, já é noite. Gente, é legal, né, isso? Você imaginar assim um mundo redondo e ter a possibilidade de falar live ao mesmo tempo com várias pessoas em vários lugares, né, do planeta, no mundo inteiro, na verdade. E a última live, olha, estamos eu e minha mãe, estamos começando juntas essa jornada de mudança alimentar. Ótimo! Muito bem, nunca é tarde para começar. Você não precisa esperar perder a saúde, Jennifer. Tá bom, então eu já sei que você é Jennifer e que é de São Paulo. Eu sou de São Paulo também, eu nasci na cidade de São Paulo, ali atrás da Avenida Paulista, o prédio da Gazeta, sabe? Eu morei ali na minha infância. Depois eu mudei para aquela região onde as ruas têm nome de flores, Rua das Rosas, Rua das Orquídeas, eu morei na Rua das Hortênsias. Então, a gente não precisa esperar perder a saúde para poder começar a se interessar por saúde, né? A saúde é uma coisa que você tem que se interessar enquanto você tem, quanto mais cedo melhor. Antes mesmo de você ter os seus filhos, já pensa na saúde deles, já pensa na sua saúde, melhor a sua saúde para quando você engravidar, tiver seus filhos, eles já nascerem assim com uma saúde melhor, já nasce com aquela base. É como isso aqui, né? Financeiro, toda a sua vida financeira é mais ou menos a mesma coisa. Você investe, você não vai pensar em sair para trabalhar, para ganhar dinheiro na hora que as contas estão lá já esperando para serem pagas, né? Aí não digo que é tarde demais, você consegue, mas você primeiro resvala um montão, né? Então vamos evitar problemas do futuro. Claro que se você já está com a sua saúde debilitada, também assim você consegue melhorar e muito melhorando a sua alimentação. Mas a alimentação não é a única coisa que faz parte todo o seu aspecto aí de saúde. Então hoje o assunto é brotinhos e, gente, é o assunto mais gostoso que eu tenho aqui para falar com vocês. Então, assim, hoje não vai ter jeito, hoje eu vou ter que ficar com o meu
o meu bloquinho de notas, porque quando eu faço uma live aqui pra vocês, deixa eu falar uma coisa, quando eu faço uma live pra vocês, eu anoto assim mais ou menos meia página, né, ponho assim só os termos, as frases mais assim chaves para falar com vocês, e em cima daquelas 3, 4, 5 frases, eu fico aqui, olha, o tempo passa e passa de 1 hora e eu ainda tô falando, né? E, o que eu queria falar antes, deixa eu só voltar, porque eu não gosto de interromper um assunto e depois passar para o outro sem terminar aquele. O que eu queria falar é que aqui no Instagram eu vou continuar fazendo as lives, mas eu vou gravar para depois editar e passar para o YouTube, porque fazer live no YouTube parece que o stream do YouTube não é igual ao do Instagram, estava falhando muito, além do que a minha câmera do meu notebook não é tão boa, então a qualidade do áudio e do vídeo estava assim muito fraquinha. Então aqui no YouTube eu vou primeiro gravar, aí eu edito e posto um pouquinho mais tarde no mesmo dia, provavelmente no mesmo dia, né? E no Instagram vai ser live. Então, voltando lá para as minhas anotações, normalmente eu anoto assim, mais ou menos metade de uma página e aí eu já tenho assunto assim para mais que 1 hora. Mas em questão de brotinhos, olha, e tá anotado tudo em letrinha pequena. 1 página, 2 páginas, olha, vai olhando, 3 páginas, 3,5 páginas. Então, isso porque eu anotei só o mais importante. Tem mais gente entrando. Olá! Eu fico sempre muito feliz quando tem gente aqui na minha live. E então, brotinhos germinados. Então eu vou ter que estar sempre com o meu bloquinho na mão hoje, não vai ter jeito, tá bom? Não só o meu bloquinho, como a minha caneta. E você deve fazer o mesmo aí, pega a sua caneta, pega um bloquinho, vai anotando, porque é muita informação, e muita informação que você não acha aí nos canais por aí, né? Eu não sei, eu não conheço ninguém que fale de brotinho assim como eu falo. Não sei de ninguém que ensina brotinho assim como eu ensino, tá bom? A fundo. Vamos ver que hoje vai ser uma aula. A live de hoje vai ser uma aula, não vai ser só live para conversar, não. Ana de Imóvel 8, oi! Quero saber de onde que você tá, Ana. De que cidade que você tá falando, de que país. Manda aí pra mim que eu quero saber. Então tá. Brotinhos. Por que brotinhos? Para que brotinhos? O que são brotinhos? Você pega uma semente, qualquer semente, né? Põe na terra ou joga água nela, ela automaticamente começa a brotar, com ou sem terra. Ela não precisa de terra para brotar. Aliás, aqui, já vou começar a ticar minha lista porque é muito assunto. Ah, tá em Zurique, que legal! Nossa, então para você é 1 hora da tarde, como aqui, né? 1 hora e pouquinho. Ótimo, tá bem pertinho de mim, vizinha minha aqui. Vizinhas no canal! Então tá, as vantagens de plantar brotinhos. A primeira vantagem é uma coisa simples, né? Já vou ticar aqui minha lista. É uma coisa simples. Brotinho é uma coisa simples porque é uma coisa natural. É natural de uma semente brotar. Então você não tem que fazer esforço para aquele negócio acontecer. É uma coisa natural dela. Toda semente quer brotar. É o natural dela brotar. É a mesma coisa uma criança que você põe no mundo, é o natural dela crescer. Quase vizinhas. É o natural de uma criança crescer. A criança não tem que fazer esforço para crescer. Se você não faz nada, ela vai crescer automaticamente. É natural, é simples, né? A natureza é assim. As sementes é a mesma coisa. Se você não fizer nada, ela vai brotar. A única coisa que você tem que fazer é deixá-la de molho algumas horas para eliminar aquelas substâncias que impedem ela de germinar. Que toda semente tem, né? Que a gente deve fazer isso com toda semente, todo grão. Mas isso é um assunto para daqui a pouquinho. Então, fazer brotinhos é uma coisa relativamente simples, tá bom? E todo mundo pode fazer. Todo mundo pode fazer. Quem mora no Brasil pode fazer, quem mora aqui na Suíça pode fazer, quem mora na Austrália pode fazer, quem mora numa ilha deserta pode fazer. Em qualquer lugar você encontra sementes, a natureza é cheia de sementes, né? Qualquer semente comestível você pode brotar e pode comer, pode consumir.
Isso é uma coisa muito legal de fazer com crianças. Se você tem crianças em casa ou crianças aí por perto, tem uma conhecida minha aqui do Instagram que ela é professora. Eu dei a ideia, professora assim de crianças pequenas, né? E eu dei a ideia para ela de fazer isso aí uma vez como atividade assim com crianças. Se você lida com crianças, se você lida com gente idosa, nossa, fazer brotinhos é uma coisa assim super legal para todo mundo, né? Todo mundo pode fazer, é muito fácil, de verdade. E é muito barato, porque não tem assim muito investimento. Praticamente o único investimento que você tem é comprar sementes. E o resto provavelmente você já tem aí na sua casa. Então, ela é relativamente barata e brotinhos é o seguinte, você compra sementes, você brota, aquilo aumenta em vários por cento, uns 300, 400% de tamanho, rende muito e você pagou só um pouquinho por aquelas sementes, né? Os brotinhos, eles têm muito mais nutrientes e uma quantidade muito maior nutricional do que, por exemplo, brotinhos de brócolis, ele tem centenas vezes mais nutrientes do que o brócolis em si. E então é uma coisa assim que vale muito a pena, é muito mais barato você comprar sementinhas de qualquer alimento, brotar, comer o brotinho germinado do que comer o próprio alimento, do que comer a própria planta. É muito mais barato e rende muito mais e você vai ter muito mais nutrientes, de verdade. Além do que, sementinhas assim germinadas, aliás, as sementinhas antes de germinar é uma coisa que você pode ter aí na sua despensa durante anos. Gente, encontraram até múmia lá no deserto do Saara, lá no Egito, abriram lá a tumba das múmias, os sarcófagos, e tinha sementes. E plantaram, imagina, sementes que estavam lá há mais que 2.000 anos. E plantaram essas sementes, e as sementes germinaram. Quer dizer, sementes, elas não perdem validade, né? Pode dar algum problema de fungo, pode dar algum outro problema de alguma outra coisa, mas assim, perder a validade, isso não. Quando você tem sementinhas em casa, digamos que aconteça aí um lockdown feroz, que nem os supermercados mais ficam abertos. Se você tem sementinhas em casa, você não passa fome, entendeu? É um alimento de sobrevivência. Olha que importante nos dias de hoje você ter aí assim um alimento que você pode contar com a sua vida, a vida da sua família. E você pode guardar potes grandes de sementes na sua casa que ocupa pouco espaço e você é capaz de viver por muitos meses. Por muitos meses e vai ter uma saúde esplendorosa, muito melhor do que qualquer pessoa à sua volta. As pessoas vão cair morrendo feito moscas à sua volta, como é o caso que está acontecendo agora, infelizmente, né? E se você tiver brotinhos na sua casa, sementes na sua casa, você vai brotando aos poucos e você vai ter sempre alimento. Olha a chance de sobrevivência que você tem só por ter sementes em casa. Gente, olha, aqui não achei muito comum achar sementes orgânicas próprias para germinar. Esse negócio de aonde comprar, cada pessoa mora num lugar, então você vai ter que fazer aí a sua pesquisa, né? Às vezes nem precisa ser orgânica a semente, e ela às vezes nem precisa ser própria para brotar. Às vezes você compra no supermercado lentilha, ela basta estar inteira, se ela tiver partida no meio, ela não brota. Mas aí aonde encontrar, esse é um processo que cada um vai ter que fazer por si, né? Fazer uma pesquisa aí, tenta na internet, tem sites na internet que vendem, bom, você vai ter que fazer a sua pesquisa dependendo aí da região que você mora, tá bom? Aonde comprar, cada um vai ter que pesquisar aí por si. E para brotar sementes, fazer brotinhos germinados, não tem época do ano, pode ser verão, pode ser inverno, você não é dependente, porque aqui na Suíça, se você planta alguma coisa lá fora, quem me acompanha aqui no Instagram, principalmente no Instagram, né, eu mostrei ano passado que eu plantei a minha terraça, coloquei um monte de ervinhas,
Cara, quando chega o inverno, seca tudo, morre tudo. Só agora que está começando a primavera é que é época de plantar de novo, né? E com as sementinhas não tem isso, você pode plantar independente da época. O único problema é que se você mora num lugar de calor, que é muito calor, se passa assim de 25, 26 graus dentro da sua sala, da sua cozinha, que é o lugar que provavelmente você vai estar brotando, aí o brotinho é capaz de ele pegar mofo, dar mofo, porque é muito calor, né? A plantinha, imagine que você tem aí um bebezinho recém-nascido, você coloca ele num lugar super calor, o bebezinho vai passar mal, né? Ele vai passar mal. O brotinho é a mesma coisa, é uma coisa sensível. As casas aqui na Suíça, elas são construídas com olha, Maria José Dias, quem acabou de entrar, eu amo seus comentários e tudo que você me manda lá no Instagram. Seja bem-vinda. Também tem Baúzinho Outlet. Eu às vezes, dependendo do nome, eu não sei dizer se é mulher, se é homem, da onde que tá falando. Enfim, sejam bem-vindos todos aí que estejam entrando aqui comigo, né, mais nessa live. E então, como eu ia falando, quando tá muito calor, assim que passa 26 graus, aí pro brotinho também fica um pouco difícil. As casas aqui na Suíça, elas são construídas com um porão, né? Várias casas têm porão, aqui onde eu moro também tem. Tem mais gente entrando, Taluane Petersen. Oi, tudo bem? E e no porão a temperatura é bem mais amena, é bem mais fresquinho. Só que não tem janela, não tem luz, mas olha aí que legal, brotinhos não precisam de luz. Eles não precisam da luz do sol, eles não precisam nem mesmo de terra. Você pode brotar os brotinhos em cima de um papel de cozinha, você pode brotar eles em cima de algodão, você pode brotar eles em cima de terra se você quiser, né? Olha lá, oi, tudo bem? Ou você pode simplesmente pegar uma travessinha assim, olha, uma bandejinha, qualquer bandejinha, assim, e brotar os seus brotinhos. Pode ser um pratinho raso, pode ser um cestinho de vime, pode ser uma peneira, pode ser uma peneirinha reta como essa, assim, tá vendo que ela é uma peneirinha? Tem os furinhos, né? Tá dando pra ver aí? Pode ser uma peneirinha concava, pode ser... Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Pode ser assim, uma peneirinha reta, essa aqui é uma peneirinha de metal, pode ser em cima de um tecido, pode ser dentro de uma meia de nylon. Vocês conhecem essa meia de nylon, assim, que vai até o joelho? Pode fazer o teste, compra aí meia de nylon, que não custa muito caro, com uma meinha barata. Você lava, enxágua para ela estar limpinha, e põe sementinhas lá dentro, deixa de molho já dentro ali da meia, depois você pendura a meia e 2 vezes por dia você enxágua aquela meia, deixa ela pendurada no lugar onde fique pingando, né? O que o brotinho precisa é o ar e 2 vezes um pouco de água por dia. E olha, pode ser um potinho assim que tem tampa, não precisa ter tampa, pode ter tampa, mas não precisa ter. Esse aqui é uma peneirinha reta, tá vendo? Embaixo é um potinho que você coloca um pouquinho de água, você jateia a água assim 2 vezes por dia. Pode pôr tampa, esse aqui nem tampa tem, brota super bem também. Pode ser um potinho de barro, pode ser um... Gente, a planta, o brotinho foi feito para brotar. Se você não prestar atenção, vai brotar até aquele que você não quer. Que dirá aquele que você quer. Então, qualquer época do ano ele brota. Se tiver muito frio assim, abaixo de uns 18, 19 graus, aí ele vai demorar mais para brotar, mas ele vai brotar também. E se tiver muito quente, acima de uns 26, né, ou você tem ar-condicionado, ou então é capaz de ficar realmente é capaz de dar fungos mais fácil. Tanto é que aqui, quando chega aquele verãozão mesmo, o meu apartamento não tem ar-condicionado, e às vezes, tem assim, dura pouco, mas tem uma fase aí de umas 2, às vezes 3 semanas, onde a temperatura aqui dentro fica 26, 28, aí eu interrompo com a produção de brotinhos germinados, e
e aí eu continuo depois que a temperatura baixa um pouquinho, é assim, tá bom? Então, o brotinho, ele não precisa de luz, nem mesmo de luz do sol. Aliás, ele não pode ficar exposto à luz do sol. Digamos que você brotou o seu brotinho aqui, né? Nessa bandejinha, você põe aqui um pouquinho de água embaixo, você brotou o seu brotinho aqui. Então, ele não pode ficar num lugar onde bate água, bate a luz do sol. Ele pode ficar perto de uma janela onde tem a luz do sol, onde tem a luz do dia. E nem precisa ser muita luz, como eu falei, se você colocar no porão da sua casa, ele também vai brotar. Se você colocar, tem gente que coloca dentro de armário. Tem uma moça aqui que eu sigo no YouTube, que eu gosto muito dela, ela se chama Tenny. E o canal dela se chama Tenny Raw. E, bom, os vídeos dela são em inglês, mas ela tem na sala dela um armário que você abre assim. Ela colocou luzes artificiais, dessas luzes especiais mas são super baratinhas também. São luzes especiais que você coloca para a plantinha brotar. E aí ela coloca aquela luz dentro do armário. Então, quando ela fecha o armário, lá dentro tem as bandejinhas, ela faz microgreens, né? Porque brotinhos e microgreens é a mesma coisa. A única coisa é que o microgreens você espera um pouquinho mais, crescer um pouquinho mais. O brotinho é menorzinho, o microgreens é um pouquinho maior. É uma fase de alguns dias a mais do que o brotinho. O brotinho você espera ele crescer alguns dias a mais, ele se transforma no microgreens. Eu prefiro consumir o brotinho quando está na fase de brotinho ainda. Quando ele ele cresce, chega a fazer duas folhinhas, quando chega na posição de duas folhinhas, na etapa de duas folhinhas, aí pra mim é quando ele tá assim no auge dos nutrientes, né? E assim, como brotar, como fazer para brotar e tudo mais, isso quem me segue lá no YouTube, eu tenho uma playlist só sobre isso. E quem me segue aqui no Instagram, eu coloco sempre nos stories e eu tenho destaques onde eu mostro isso aí. Tem destaques de brotinhos 1 e brotinhos 2 e eu tenho um destaque novo que se chama estufa, que eu mostro a minha estufa de brotos. Então tem estufa 1 e estufa 2. Todo esse material tem lá nos destaques, tá bom? E vídeos explicando passo a passo tem na minha playlist do YouTube. Tem uns vídeos um pouco mais antigos que eu gravei com o meu celular antigo, onde eu estava viajando e no meu quarto de hotel eu punha o brotinho para germinar em cima de uma bandejinha. Gente, é muito simples, é muito fácil, tá bom? Porque o brotinho ele não precisa de terra e ele não precisa de chuva, né? Por exemplo, se você coloca ele para brotar num vidro qualquer, ou um vidro aí qualquer, você pode colocar as sementinhas lá dentro, deixa elas de molho um dia antes, e aí no dia com um tule, põe um tule, alguma coisa com um elástico, né? Ou um tecido que respire, ele precisa poder respirar, tá bom? Então você enxágua ele depois dele passar a noite na água e com aquele tule você coloca ele assim inclinado, mais ou menos no ângulo de 45 graus, para ele ir pingando. O importante é as sementinhas nunca ficarem de molho na água, senão começa a apodrecer. E quando você for enxaguar, não fazer movimento muito brusco para não quebrar as raízes das sementinhas, porque aí elas conseguem, se você quebra as raízes das sementinhas, dos brotinhos, aí começa a dar problemas começa a apodrecer, ela para de crescer, ela morre, começa a apodrecer e aí começa a contaminar as outras também, tá bom? Então a única coisa é essa, o único cuidado na verdade é esse. Eu tenho esses vidros aqui que eles têm assim, essa tampa de furinhos e ele tem já um pezinho próprio para você apoiar em alguma bandejinha e ele escorre água por aqui. Então o importante é que ele tenha ar e que escorra a água, né? Que ele não fique de molho na água. Fora isso, ele não precisa nem mesmo de luz, não precisa de terra, não precisa de 2 vezes por dia você enxágua os seus brotinhos e tá ótimo, mais do que isso não precisa, né? Não precisa de muito espaço. Quem for lá e olhar os meus vídeos no YouTube ou aqui nos destaques do Instagram, vai ver que eu consigo brotar brotinhos assim em quantidades enormes. A minha cozinha, ela tem acho que uns 3 metros quadrados.
É uma coisinha assim. E eu broto brotinhos assim, olha, desde sempre. Não tem um dia que eu não broto brotinhos aqui, que eu não faço brotinhos. Só mesmo quando tá assim no auge do verão, né? Com pouca quantidade de brotinhos, você consome mais nutrientes do que, do que outros alimentos, como carne, como peixes, como ovos, qualquer coisa do animal e até muitos alimentos aí vegetais que você consome. O brotinho, ele tem centenas de vezes mais nutrientes. Eu vou falar sobre isso já já. O brotinho, quando você põe uma semente para brotar, quando ela brota, ela cresce de tamanho mais ou menos em 400 vezes. Então você coloca assim, uma colher aqui, ó, deixa eu pegar esse aqui, que esse é um dos que eu costumo usar muito. Eu coloco aqui dentro desse vidro, esse vidro tem capacidade, por exemplo, de meio litro, né? Ou talvez meio litro ele seja por aqui. Até aqui em cima ele é mais, um pouquinho mais. Mas eu coloco aqui dentro uma colher de sopa de feijão mung, por exemplo, né? E ele chega a crescer até, chega às vezes a querer sair para fora, assim. Chega a crescer de ficar até embatumado, né? Aqui dentro. Porque ele cresce assim 400 vezes mais ou mais. Então é uma coisa que rende muito, né? Você coloca um pouquinho, aquilo transborda, é muita vida. É muita vida. E você vê aquilo crescendo, te dá um prazer de ver, porque você vê, é um alimento vivo, é um alimento que está vivo na hora que você está consumindo, né? Olha que importância isso, gente. Em questão de 5 dias, 4 dias, 5 dias, tem brotinhos que em questão de 2 dias já está pronto para ser consumido. Tem brotinhos que precisam um pouquinho mais, 7 dias, 8 dias, né? Os brotinhos, eles, mais uma das vantagens, eles têm assim uma quantidade de antioxidantes que em poucas coisas, em poucos alimentos você consegue ter, você consegue ver. As pessoas falam muito de superfood, falam muito de fazer suplementação de nutrientes. Quem come brotinhos, gente, é uma das melhores superfoods que você pode ter e é a melhor forma de você suplementar a sua alimentação. Por quê? Quando você compra um suplemento na farmácia, você vai lá e compra um produto que foi feito num laboratório, né? Foi feito numa fábrica. Aquilo lá foi... Provavelmente os nutrientes que eles estão colocando ali naquele suplemento vêm de plantas, mas nunca é a planta inteira, né? Nunca é a planta inteira e a planta também não está em estado vivo, né? Aquilo geralmente foi algum nutriente que foi isolado de alguma planta, de algum lugar, foi isolado. Quando eles isolam uma substância de algum lugar, aquilo já não tem mais, não é para o corpo, não é mais a mesma coisa. O que o corpo quer, ele quer os suplementos que venha de uma planta completa. É isso que o seu corpo precisa. É o melhor suplemento que você pode dar para o seu corpo, é brotinhos e qualquer alimento completo, né? Completo, com a casca, com o caule, com a semente, com tudo. Né? Você começa a isolar, por exemplo, eu gosto de dar muito exemplo aqui do azeite de oliva. As pessoas gostam, eu também, eu amo o gostinho do azeite de oliva. Mas o azeite de oliva é o óleo isolado do pacote original, né? A natureza faz os alimentos já no pacote original. Então, eu parei de usar assim muito azeite de oliva, porque o que é que eu faço para todo lugar que eu antigamente colocava azeite de oliva, o que eu faço hoje em dia? Eu compro a azeitona inteira, eu tiro o caroço da azeitona, eu trituro a azeitona e aquilo fica um creme, seja verde ou seja preto, dependendo aí da cor da azeitona, ou seja misturado, não importa. Eu faço um tipo de uma pastinha e essa pastinha é o que eu coloco no molho da salada ou aonde quer que seja. E não tem importância que aquilo pegue um pouquinho de cor, né? Ao menos eu estou consumindo o alimento inteiro. A azeitona inteira, ela tem as fibras, ela tem outras coisas, ela não é só o óleo, né? Então, antioxidantes, os brotinhos é uma das maiores fontes de antioxidantes que existe no planeta e mais segura, porque
Você já ouviu alguém falar que morreu de tomar muito antioxidante? Não tem, assim, né, problemas de você comer demais. O único problema que tem é quando começa a sair, assim, folhas de brotinho da narina, começa a sair brotinho pelos ouvidos, você começa a ficar assim, em vez de brotar cabelo na sua cabeça, começa a brotar brotinho, aí a gente pensa, poxa, essa aí acho que comeu brotinho demais. Mas se não, não tem limites, não tem limites, né? Porque também os brotinhos são cheios de enzimas e força vital e cheios de ácidos graxos também. Gente, a gordura das plantas é uma coisa super importante. Para a sua alimentação, gordura é uma coisa super importante. Só que depende da gordura que você vai consumir. Se você consome os ácidos graxos dos brotinhos, eles têm assim muito ácidos graxos e isso é uma coisa assim espetacular. Porque os ácidos graxos, eles já vêm, dos brotinhos, eles já vêm assim pronto para o consumo. É uma planta que está crescendo, que está viva, né? Olha, eu tirei da minha geladeira para mostrar para vocês os meus brotinhos. Olha que coisa maravilhosa. Olha, tem 3 tipos de brotinhos aqui, tá dando para ver? Que eles estavam na minha estufa de brotos. Aí eu coloquei aqui. Coloquei assim só um plástico por cima e coloquei na geladeira, mas mesmo na geladeira ele continua crescendo. É uma coisa assim, é tanta força vital que tem nos brotinhos que ele continua crescendo mesmo dentro da geladeira. E aí assim, dentro da geladeira ele se conserva por mais 5, 6 dias, né, sem problema nenhum. Eu guardo às vezes assim, olha, esse aqui é de fenogrego. Olha que coisa mais linda. E vou consumindo. Não tem um suco verde que eu faço sem brotinhos, não tem um molho de salada que eu faço sem brotinhos, não tem um smoothie que eu não coloque brotinhos, né? Quem está acostumado a me ver fazendo smoothie, fazendo suco verde, fazendo salada, molho de salada, sopa. Olha, aqui, essa aqui é a minha graminha de trigo que já está bem crescida, essa aqui ainda não chegou no ponto, tá vendo? Essa aqui ainda está crescendo, essa aqui provavelmente amanhã já vou cortar para colocar no meu suco verde. Olha quanta clorofila que tem isso aqui, olha a cor disso aqui, gente. Olha a força vital que isso aqui tem. Eu poderia ficar mostrando aqui várias coisas, várias coisas. Além de ter um montão de enzimas, força vital, ácidos graxos, é uma das maiores fontes de fibras no planeta. Por quê? Quando você consome o brotinho germinando, ele tem muito mais nutrientes do que o produto original, né? As sementinhas de trigo, por exemplo, quando ela está brotando, que está fazendo a graminha, ela tem muito mais nutrientes do que o trigo em si. Olha lá, se eu ponho terra embaixo, eu falei no começo da live, eu falei que ele não precisa de terra. Brotinhos você pode brotar em cima de papel, você pode brotar em cima de algodão, você pode brotar em cima de algum substrato do tipo, como chama? Tem um substrato especial para fazer brotar brotinho, feito de coco, fibras de cânhamo, você pode brotar em cima de terra, você pode brotar em cima olha, se eu pegar isso aqui, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Eu tava com esse potinho aqui, né? Esse aqui é a tampa do meu Tupperware, tá vendo? Esse é um Tupperware que não tem furinho nem nada. Essa é a tampa do Tupperware. Se eu pegar essa tampa de Tupperware, colocar a sementinha aqui em cima e 2 vezes por dia eu venho com aquele negocinho assim de jatear água, que faz assim, sabe? Aquele que você usa para passar roupa, que você põe assim, faz aquele jato de água em cima da roupa na hora de passar. Se eu fizer isso 2 vezes por dia, ela vai brotar aqui, olha, sem nada, sem nada. Pode ser um pratinho de cerâmica, pode ser cestinha de vime, pode ser qualquer coisa, qualquer coisa. Brotinho foi feito para brotar. Ele vai brotar em qualquer lugar. Maior fonte de fibras. Ele é a maior fonte de fibras do planeta, porque todos os nutrientes que ele contém centenas de vezes maior do que o produto original. Isso eu vivo falando, bato sempre nessa tecla. Os brotinhos são carregados de vitaminas e são excelentes fontes de sais minerais.
Exatamente pelo mesmo motivo. Tudo que tem na sementinha, no brotinho, ele contém centenas de vezes mais. Ele tem um baixo valor glicêmico, o que significa que quando você come, você não tem aqueles problemas de picos de açúcar no sangue. Então, para quem tem problemas de diabetes, para quem tem problemas de peso, né, que está querendo perder peso também, porque essa é mais uma vantagem dos brotinhos, tem pouquíssima caloria. Os brotinhos têm pouca caloria, tem muitos nutrientes e poucas calorias, né? E quando você come, ele não dá aquele pico de açúcar no sangue. Então ele é uma coisa que quando você come, ele mantém o seu nível de energia durante o dia, assim, bem constante. E eu percebo, gente, eu sinto diferença quando eu ponho brotinhos no meu suco verde, ou no meu smoothie, ou na minha salada. Eu sinto que eu fico muito mais tempo sem sentir fome, né? Porque aquilo, ele sacia muito mais, por causa da quantidade de fibras e de nutrientes. Então você está colocando dentro do seu corpo fibras, enzimas, nutrientes, antioxidantes. A lista não tem fim. E poucas calorias, né? Além de ter bastante ácidos graxos, assim mesmo tem poucas calorias. E é uma das melhores coisas que você pode fazer para o seu corpo se você está querendo prevenir doenças. Se você tem algum problema de doenças, ele vai te ajudar muitíssimo. E se você não tem, é uma das coisas que mais ajudam na prevenção de doenças. Pausa para minha água. Agora eu vou falar assim um pouco, eu vou passar relativamente rápido, porque como vocês viram, eu tô aqui com 3,5 páginas de assunto para falar para vocês a respeito de brotinhos. Então eu vou começar só a respeito, eu vou pegar alguns brotinhos, assim, os que eu mais costumo usar, e vou falar algumas vantagens de cada brotinho. Eu vou começar com a alfafa, que é um dos brotinhos assim, gente, a alfafa é um dos brotinhos mais fáceis que tem para brotar. Alfafa, feijãozinho mung, feno grego, brócoli, são assim, graminha de trigo, lentilha, grão de bico. Então eu vou começar só pela alfafa. Alguns nutrientes aqui relativos à alfafa. A alfafa, ela tem um nutriente que se chama saponins, que eu não sei direito como é que chama em português, se chama saponinas, saponines, não sei, deve ser algo parecido. Mas é um tipo de esse nutriente, ele é como um detergente celular. Ele vai passando por dentro das células e vai limpando, ele vai tirando substâncias tóxicas de dentro das células. Principalmente a alfafa é uma coisa muito boa para quem tem problemas de como se diz, como chama aquilo? Quando você tem metais pesados, quando você tem algum tipo de intoxicação por metais pesados. A alfafa, ela é excelente para fazer uma eliminação de metais pesados de dentro das células. Gente, olha que coisa importante. Quem teve problema já de amálgama, né, nos dentes, quem tem problema, já dá problema de mercúrio, intoxicação por causa de mercúrio, ou qualquer outro metal pesado, chumbo. Gente, isso é uma coisa assim excelente, que a própria natureza faz. E é super simples, né, de você fazer. Ele ajuda o corpo a não absorver o colesterol mal tão facilmente. Então, quando você come coisa gordurosa, quando você come sei lá, um pedaço de carne gorduroso, se você comer brotinhos de alfafa junto, o brotinho de alfafa vai ajudar o seu corpo a não absorver o colesterol mal daquele alimento. Olha como é bom saber disso, porque tem muita gente que está assim naquele processo de melhorar a alimentação. Você não faz assim, a sua alimentação se transforma do dia para a noite, né? Tudo é um processo que precisa de tempo. Não acredito que são 13h41 e eu tô aqui, gente, essa live eu vou ter que interromper e fazer 2 lives, porque uma só não vai caber. A alfafa ajuda na comunicação celular, na reposição e nas funções celulares. Então ele ajuda as células a se comunicarem entre si. Olha que coisa importante.
ele reduz a placa na parte interna das artérias. Sabe a parte interna das artérias? Todas as veias e as artérias têm naquela parte interna. Se você consome muita coisa gordurosa, acaba criando uma placa interna dentro das artérias das veias. E a alfafa, ela é ótima para evitar que isso aconteça ou eliminar as placas já existentes. Olha que informação importante. É um dos alimentos mais alcalinos que existe. Ela é super alcalina. Muita gente me pergunta a respeito de água alcalina, né? Eu não acho legal beber água alcalina, mas comer alimentos alcalinos, isso sim, isso é uma coisa excelente. Já falei a respeito de metais pesados, que a alfafa ajuda muito na eliminação de metais pesados do corpo. E a alfafa, ela tem a propriedade de ajudar na reposição hormonal. Quem está precisando aí, principalmente no estrogênio, né? Quem está precisando de reposição hormonal de estrogênio, a alfafa, ela ajuda você a fazer isso naturalmente, sem precisar de remédios. E porque esses remédios, muitos têm propriedades cancerígenas, causam outros problemas. E a alfafa, ela ajuda o seu corpo a equilibrar essa necessidade de estrogênio. Olha que coisa importante. E ela é muito rica em B17. Alguém aí já ouviu falar na vitamina B17? É uma das vitaminas cruciais no combate contra o câncer. Existe um estudo intenso só sobre a vitamina B17. Se você nunca ouviu falar, clica aí no Google para você ver o que é que a vitamina B17 ajuda aí no seu corpo. Principalmente combate contra o câncer. Agora eu vou falar da lentilha. A lentilha, para ela brotar, ela tem que ela tem assim, geralmente quando você compra lentilha, muitas vezes ela vem aberta, né? Ela vem quebrada no meio. Se ela vem quebrada no meio, ela não brota. A lentilha, para brotar, ela tem que estar inteira e ela tem lentilha em formato de bolinha, né? Tem aquela lentilha pretinha, que ela é uma bolinha. Tem aquela lentilha marrom, que ela é assim, fechadinha. Agora as lentilhas, por exemplo, vermelha, amarela, que você compra em casas de comida indiana, ela já vem quebrada no meio. Essas não brotam, tá bom? A semente, para brotar, ela tem que estar inteira, intacta, não pode estar com nenhum problema. Ela não precisa ser orgânica, é melhor que seja orgânica, mas ela não precisa ser orgânica. E ela não tem prazo de validade, na verdade. E ela não pode ter passado por nenhum processo químico ou de radiação. Tem muitos lugares que fazem assim, dão aquele... como se tivessem colocado as sementinhas dentro de um micro-ondas para ela receber radiação, para ela não brotar mais, né? Então isso aí, se você tá com alguma sementinha que não tá brotando, muda o fornecedor e tenta brotar. Olha, se você pegar o broto e deixar num copo no sol com o broto e depois de 1 hora espera esfriar e pode tomar a água com nutrientes também. Ah, isso eu nunca fiz, André. Aliás, oi, André. Nunca fiz. Isso deve ser uma coisa bem legal também. Faz um tipo de um chá crudívoro, né? Quando você põe algum alimento dentro da água e põe lá, ou alguma erva dentro da água e põe no sol e deixa lá por algum tempo, ele solta os nutrientes na água e você pode beber a água. Bom, eu vou falar agora as vantagens, os nutrientes da lentilha, quando você põe lentilha para brotar. Ela ajuda a limpar e estimular os rins e as glândulas suprarrenais. A gente vê muito hoje em dia as pessoas sofrendo de o que a gente chama de adrenal fatigue, né, que é a fadiga das glândulas suprarrenais. E eu já até passei por isso, e é uma coisa que a lentilha, ela ajuda e muito. A lentilha, quando você coloca para brotar, assim que ela forma assim uma raizinha do tamanho do grãozinho da lentilha, então ela já está pronta para o consumo. O grão de bico também, quando ele cresce e fica com a raiz do tamanho do grãozinho do grão de bico, ele já está pronto para o consumo. Se você quer esperar um pouco mais, você pode também, mas ele já estaria pronto para o consumo. E
Então, ela é super importante para esse problema de fadiga renal, de energia e de vitalidade, porque ela tem muito valor de nutrientes, principalmente essa força vital que eu falei para vocês. Então, quem tem problema de fatiga adrenal, é assim que chama? Fatiga renal e fatiga das glândulas suprarrenais. É muito importante os brotinhos de lentilha. Além do que, eles ajudam na circulação, nos problemas de coração, diminui o açúcar no sangue, olha que coisa impressionante, e regula a insulina. Gente, quem tem problemas de diabetes devia comer brotinhos de lentilha assim diariamente, né? Olha que coisa super legal saber. É uma informação que você não vê por aí. Ela tem fibra solúvel, muita fibra solúvel e 300% maior é o valor de nutrientes que ela tem do que na lentilha. Quer dizer, se você gosta de lentilha, come lentilha regularmente, tudo bem, lentilha é um excelente alimento. Só que se você comer a lentilha germinada, você está aumentando em 300%. 300%. Pega uma colher de lentilha e faz 300% mais. É como se você estivesse comendo assim, uma saladeira cheia de lentilha quando você come uma colher de sopas de sementes que você germinou. Olha que impressionante, gente. É muita nutriente. E você ajuda a reduzir o LDL, que é o colesterol ruim, no seu sangue. Isso é excelente também para quem tem a pressão muito alta, porque ela ajuda a regular a pressão arterial. Então, eu falei alfafa e lentilha. Eu vou ter que passar mais rápido aqui nos outros. Agora eu vou falar das sementinhas de brócolis, que é assim, uma das minhas favoritas, sementinhas de brócolis. Não tem uma semana que eu fico sem sementinhas de brócolis germinado. Brócolis faz parte da família das brássicas, né? Que repolho, couve-flor, couve de Bruxelas, pak choi, quem gosta de comer essas comidas chinesas, tailandesas, eles usam muito pak choi, rabanete, nabo, tudo isso faz parte das famílias das brássicas. Mas as sementinhas do brócolis, como se diz, em especial, elas têm muito enxofre. Todas as sementinhas, todas as plantas das famílias das... De novo, volta aí. Eita, português que às vezes dá um solavanco. Toda live meu português dá solavanco. Todas as plantas da família das brássicas contêm bastante enxofre. Só que quando você coloca a sementinha para germinar, a sementinha do brócolis é uma das que mais contém. E o enxofre, ele aumenta, ele é potencializado centenas de vezes mais do que a planta do brócolis. Quer dizer, você come, para vocês terem uma ideia, se você comer mais ou menos 100 gramas, 100 gramas é assim, é um punhadinho, é esse punhadinho que vocês me veem colocar no meu smoothie aí todo dia. Um punhadinho assim é mais ou menos que você estivesse comendo, a quantidade de enxofre é mais ou menos como se você estivesse comendo assim 2,5 kg de brócolis. Olha que impressionante! E quando é que você comeu aí? Sentou na mesa e comeu 2,5 kg de brócolis? Diz aí pra mim. E o enxofre, ele tem efeito antisséptico no corpo. Ele é essencial para o cérebro, unhas, pele. Ele ajuda na absorção de proteínas e de carboidratos. Olha, gente, a lista é infinita. Ele tem uma quantidade enorme de oxigênio que ajuda a aumentar o oxigênio no sangue. Ele ajuda a limpar tudo que é tipo de congestão. Se você tem assim sinusite, quem está gripado, resfriado, ele ajuda a limpar todos os brônquios. Quem tem problema de pulmão, ajuda no fígado, ajuda a limpar o fígado. Olha que coisa impressionante. Ajuda no sistema imunológico, na perda de peso, porque ele tem pouca caloria, né? É uma das fontes mais ricas de vitamina A no planeta, é o brotinho de brócolis. Ele tem, agora eu poderia parar e ficar e falar 5 horas a respeito do sulforafane.
Sulforafane é uma substância que tem em todas as plantas das brássicas, mas no brotinhos de brócoli ela é potencializada centenas de vezes. E para que serve esse sulforafane? Vocês já ouviram falar nos cromossomos? Que na ponta dos cromossomos tem um negocinho chamado telômeros. E a cada vez que os seus cromossomos cromossomos se dividem, né? A cada divisão celular, o cromossomo se dividem, vai genes para cá, genes para lá. E os telômeros vão se diminuindo, conforme você vai ficando mais velha, os telômeros vão diminuindo. Conforme o seu corpo vai ficando mais tóxico, os seus telômeros vão diminuindo. Quanto mais você vai gastando a sua força vital, os telômeros vão diminuindo, né? E o brócoli, essa substância chamada sulforafane, é uma das substâncias, e no brotinho de brócoli é o brotinho que mais tem sulforafane. Centenas de vezes mais do que o brócoli em si. E essa substância é a substância que mais ajuda na prevenção dos telômeros diminuírem e não só ele impede os telômeros de diminuírem, como eles aumentam, eles voltam a como se diz? Regenerar os telômeros. Gente, então isso é uma fonte da juventude. Você começa a comer brotinhos de brócolis assim, adoidado, né? Já fizeram muitos estudos a respeito disso. Você consegue reverter a sua idade celular. Olha que coisa impressionante. Tem uma médica, ela se chama doutora Rhonda Patrick. Eu gosto muito dela, só que todo o estudo dela está em inglês, mas eu gosto muito dela. Se você fala inglês, entra no YouTube, tenta lá. O canal dela se chama Found My Fitness e ela explica a fundo esse negócio de sulforafane no brotinho de brócoli. Além do que, essa substância sulforafane é uma das melhores substâncias para você combater o câncer, quem tem problemas de câncer, né? Além do que, gente, a lista não vai acabar tão cedo. Vai lá, se você não pegou pipoca... O brotinho de brócolis tem uma substância que se chama I3C, índole 3-carbinol, que promove a produção promove a produção de uma forma segura de estrogênio, que não causa câncer. Então ele também é propício para quem está com problemas de estrogênio, reposição de estrogênio. Ele ajuda você a promover, ele promove uma forma segura, como é que eu vou dizer? Ele promove a produção de uma forma segura de estrogênio para quem tem problema de reposição de estrogênio. Olha que importante essa informação. Além de que ele é muito propício para quem tem próstata ou câncer de cólon, né? Câncer de próstata ou câncer de cólon. Ele tem 20 a 50 vezes mais componentes quemoprotetores que no brócoli. Quemoprotetores quer dizer que lutam contra o câncer, né? E, gente, alguém aí tem problema de H. pylori? Alguém aí tem Helicobacter pylori? Alguém aí tem problema de gastrite pelo problema de H. pylori? Então presta atenção no que eu vou falar agora. O brotinhos de brócoli, ele não só elimina, ele mata aquela bactéria H. pylori que causa gastrite, a gastrite na parte interna do estômago, né, que causa gastrite e causa mais pra frente câncer de estômago. Olha que coisa importante, se você conhece alguém que tem problema de H. pylori, esse é o brotinho que essa pessoa deveria comer todos os dias, porque o H. pylori mata, elimina, o brotinho de brócolis mata e elimina o H. pylori. Olha que importante essa informação. E, gente, isso aí transforma você num warrior, sabe? Numa guerreira, num guerreiro, essas informações a respeito dos brotinhos. Olha, já vai passar 1 hora, eu não cheguei nem na metade do que eu queria falar. Agora eu vou falar um pouquinho no brotinho de fenogrego. Fenogrego é essa sementinha aqui, olha. Eu faço também muitas vezes lá no meu, ó, é uma sementinha assim, pequenininha.
E ela tem um cheirinho especial e ela, quando você põe para brotar, você come isso aqui muito na comida indiana. Quando você vai assim em restaurante indiano, você vê assim, eles têm aqueles pratinhos de entrada e eles servem essa sementinha de feno grego, você põe na boca, mastiga, morde e ela tem um gostinho bem especial. E o brotinho de feno grego, ele tem uma propriedade de limpar o sangue. Olha que coisa mais legal, limpa o sistema linfático. Quem tem problema de sistema linfático, ele ajuda o corpo a limpar. Né? Qualquer doença que você tenha, qualquer disfunção que o seu corpo esteja passando, o seu sistema linfático, isso é sinal de que o sistema linfático não está trabalhando tão bem. Né? Ele ajuda a remover o lixo tóxico de dentro das células e ele ajuda a eliminar células mortas de dentro do seu sistema também. Que coisa importante, impressionante, gente, ver como que os brotinhos funcionam de forma assim espetacular. E ele estimula também a fortificar o sistema imunológico. Estimula e fortifica o sistema imunológico. E ajuda a limpar os gânglios, porque como ele ajuda no sistema linfático, a limpar o sistema linfático, todos os gânglios, seja aqui, seja embaixo dos braços, nas axilas, nas virilhas, todo mundo que tem problema de câncer tem problemas de gânglios também, né? É porque o sistema linfático ele não está funcionando bem. Então, o feno grego, o brotinho de feno grego, ajuda muitíssimo nisso aí. Principalmente nos gânglios na região dos seios, que são assim em volta dos seios ou embaixo das axilas, né? Quem tem problema de câncer de mama. E ele é um antioxidante super poderoso. Ele ajuda contra, anota aí, eu vou falar rápido, resfriados, gripes, constipação, problemas de brônquios, asma, efizema pulmonar, pneumonia, tuberculose, garganta inflamada, alergia a pólen, sinusite. Gente, quanto tempo mais eu tenho de live aqui? Gente, feno grego, continuação. Úlceras, inflamação no estômago, intestino. Ele ajuda o corpo a criar um tipo de um lubrificante para toda a parte intestinal, desde o estômago e todo o intestino. Ele ajuda o corpo a criar um tipo de um lubrificante que protege, né, aí a parte interna do seu estômago e do seu intestino. Isso é ótimo para quem tem síndrome do intestino irritável, para quem tem colite, indigestão, alergias, anemia, fadiga crônica, ciática, artrite, sangue envenenado, quem está com sangue envenenado, acne, dor de cabeça, infecção no ouvido, glaucoma, olhos irritados, úlceras e ajuda na perda de peso. Quer mais? Você precisa de mais algum motivo? Agora chegou a parte mais importante da live. Eu vou pegar o feijãozinho mung, né? Eu não tenho ele aqui. Eu vou pegar o feijãozinho mung e vou falar para vocês em porcentagem o que acontece com alguns nutrientes dele quando você coloca para brotar. O feijãozinho mung, quando você coloca ele para brotar, quer dizer, o brotinho do feijãozinho mung, as proteínas disponíveis dele, você aumenta em 30%. Então, se você gosta de proteína, se você está procurando proteína, se você tem medo de que, eu estou agora numa alimentação vegana, será que eu estou consumindo proteínas suficientes? Faça brotinhos de feijão mung, e você vai ver que a proteínas disponíveis, você aumenta em 30% quando você faz o brotinho. O cálcio, você aumenta em 34%. Potássio, você aumenta em 80%. Agora você dá um Google aí e vê para o que o seu corpo precisa de proteínas, o cálcio, para o que o seu corpo precisa de cálcio e para o que o seu corpo precisa de potássio, né? Sódio, não é o sódio do sal, né? Porque a gente sempre pensa, mas sódio é uma coisa ruim, eu quero ter uma alimentação pobre em sódio. Você quer ter uma alimentação pobre em sal de cozinha, não em sódio, porque se o sódio é o sódio proveniente da planta, o sódio que está vindo, ele está vindo junto com uma molécula orgânica, ele está dentro da planta e você está consumindo ele de forma integral, é outra coisa. O sódio ele é considerado
o nutriente da juventude. O sódio, quando você faz o brotinho de feijão, ele aumenta em 690%. 690%, quase 700%. Então, se você quer ter pele, unha, cabelo e ter uma aparência jovem, você deveria estar colocando brotinhos de feijão mung para comendo os brotinhos todos os dias. Ferro, me diz aí, para o que o corpo precisa de ferro, né? Para sangue, para memória, água. O ferro, quando você brota o brotinho põe o feijãozinho mung para brotar, você aumenta o ferro em 40%. O fósforo, para que é bom o fósforo? Faz uma pesquisa aí no Google. Fósforo é bom para o cérebro, para os nervos. Você aumenta a quantidade em 56% de fósforo, mais do que no feijão inteiro. Vitamina A. Gente, por que o corpo precisa de vitamina A, além dos olhos? Para um montão de coisas. Você aumenta a quantidade de vitamina A no feijão mung brotado, quando você coloca ele para germinar, você aumenta em 285%. A vitamina B1, que é boa para músculos, para o estresse, para toda a parte nervosa, os nervos, você aumenta em 208%. Vitamina B2, que é ótima para a respiração celular e para o sangue, você aumenta em 515%. Vitamina B3, que é ótima para o metabolismo das gorduras, carboidratos e proteínas. A vitamina B3 você aumenta em 256% quando você faz o brotinho. A vitamina C, a vitamina C do brotinho de feijão mung, ela aumenta de forma infinita. Aumenta tanto de uma forma que você não consegue nem medir mais. É imensurável a quantidade de vitamina C que tem no feijão mung, no brotinho de feijão mung comparado ao feijão mung, tá? Então, e tem 4 desses elementos que eles são sensíveis ao calor, eles estragam no calor. Os 4 são as proteínas disponíveis, o potássio, a vitamina B1 e a vitamina vitamina C. Se você quer esses 4 nutrientes, as proteínas disponíveis, potássio, vitamina B1 e vitamina C intactas no seu brotinho, coma ele sem esquentar. Faça como eu faço, eu coloco no meu smoothie, eu coloco no suco verde, né? Agora eu vou falar super rápido, que o meu tempo, já acabou o meu tempo. Sementes de girassol, é super fácil colocar para brotar. Vitamina D, olha aí, gente, quem está precisando de vitamina D, né? Todo mundo tem deficiência de vitamina D. Sementes de girassol, quando você põe para brotar, o brotinho de girassol, você espera ele crescer assim mais ou menos uns 8, 10 centímetros, 12 por aí, é uma delícia para você comer feito salada. Você tem uma vitamina, centenas de vezes mais vitamina D do que na sementinha de girassol em si. Além do que cálcio, magnésio, fósforo, ferro, muito mais do que qualquer outro alimento. Tem muito mais ferro do que qualquer outro alimento. Tem pectina, que ajuda a tirar a radioatividade do sistema. Se você teve alguma toxicidade por causa de radiação, né? Você com brotinhos de sementinhas de girassol, você consegue eliminar muita coisa. Tá gravando, eu acho. Ai, meu Deus. Tá terminando meu tempo. Trigo sarraceno. Vamos passar para o trigo sarraceno, que é uma das melhores superfoods que existem para o seu cérebro. Olha quanta informação nessa live. Ai, tô até perdendo meu fôlego. Livre de glúten. Então, o trigo sarraceno, ele não é trigo, né? A gente chama de trigo sarraceno, mas ele não é trigo e ele lembra muito o gostinho do trigo. Então, ele é ótimo para fazer zilhões de receitas. Eu posso mostrar depois aqui no meu canal.
receitas com trigo sarraceno sem brotar ou germinado. Ele germinado, lógico que é muito melhor. Tudo que você puder comer germinado, é sempre melhor comer germinado, tá bom? Aí eu tô vendo aqui que o André perguntou se pode colocar casca de ovo na terra para ajudar. Tudo pode ajudar, mas na verdade nenhum brotinho precisa de terra para brotar, tá bom? Como ele não é como o trigo sarraceno não é da família do trigo, ele não é um cereal, ele não contém glúten como contém o trigo, mas ele contém o gostinho do grão e ele contém muitas propriedades como o grão. Várias receitas você consegue fazer, como quando você faz com o grão de trigo, né? E é uma das mais completas fontes de proteínas do planeta. Mais uma fonte de proteína aí para quem acha que está consumindo pouca proteína numa alimentação vegana. Ele contém os 8 aminoácidos essenciais. Precisa de mais algum motivo para consumir trigo sarraceno germinado? Ele é perfeito para quem tem diabetes e para quem tem pressão alta. E é uma das melhores superfoods também que você pode ter. É ótimo para quem tem varizes, principalmente aquelas varizes que são assim, um monte de raizinhas, parece umas raizinhas bem fininhas, assim, essa varicose, né? É ótimo para quem tem isso, para quem tem hemorroida, porque ele tem problemas, ele tem um nutriente que se chama rutine ou rutina. E ele tem lecitina também. Agora você faz aí a sua pesquisa no Google e vê para que serve a lecitina. Ele ajuda a regular colesterol, ajuda a desintoxicar o fígado, ajuda na prevenção de ansiedade, depressão, fadiga mental, tudo isso a lecitina ajuda. Olha quanta coisa. Além do que, o trigo sarraceno, ele é rico, germinado, né? Ele é rico em ferro, em boro e em cálcio. Faz aí a sua pesquisa, para que serve o ferro, para que serve o boro, para que serve o cálcio. O boro e o cálcio, eles são essenciais para quem tem problema de osteoporose, né? E ele tem flavonoides e coenzima Q10. Faz aí essa... Gente, é muita informação. E ele tem todas as vitaminas do complexo B. E as vitaminas do complexo B são essenciais para ajudar no problema de estresse. Por isso que ele ajuda muito para quem tem problemas de ansiedade, depressão, fadiga mental, né? Além do que, ele é ótima fonte de magnésio, manganês, selênio e por aí vai. E por aí vai. Tudo que eu queria falar de brotinho agora, aqui nessa live, eu já falei. Para quem tem qualquer dúvida de como brotar, como usar, eu mostro isso passo a passo na minha playlist lá no YouTube e aqui no Instagram. Eu tenho 4 destaques, 2 de brotinhos, brotinho 1 e brotinho 2, e 2 da minha estufa 1 e estufa 2. Lá eu mostro assim, do A ao Z, de todas as... tudo como é super simples fazer brotinho, gente. E eu teria aqui ainda várias outras coisas que eu gostaria de mostrar pra vocês, mas acho que o tempo aqui agora já estourou. Eu nunca uso terra embaixo do brotinho, mas dá pra pôr. A única coisa, quando você põe terra embaixo do brotinho, aí é melhor você cortar o brotinho, assim como eu faço com a plantinha, a graminha de trigo. Porque aí fica... A não ser que você seja como eu, que você não tenha muito, não liga muito pra comer um pouco de terra. Eu sou assim. B12 de graça. Não, eu não estou transmitindo live no YouTube. No YouTube eu vou colocar, eu estou gravando a live aqui na câmera separada, eu vou editar e aí eu vou colocar no YouTube, sabe? Porque a minha câmera aqui do meu notebook, ela não é boa o suficiente, fica com a qualidade muito ruim, tanto de áudio quanto de vídeo. Aí, já responderam por mim, obrigada. Alguém quer fazer live comigo? Oba, André, vamos entrar em contato e vamos fazer uma live combinada. Não vou ensinar nessa live como se faz, porque eu já mostro isso muito lá no meu canal do YouTube e no Instagram. Tem várias, eu mostro todos os dias isso lá.
Aonde achar semente de alface, isso, vai procurando semente de alfafa, procura aí na sua região, procura na internet. É muito simples, muito fácil. No Brasil é difícil, mas você encontra. Encontra no Mercadão, tá dizendo aqui o André, ó. Tem gente que mora no interior, Mercado Livre. Mercado Livre tem sementes sementes Isla orgânicas para microverdes. Onde Judas perdeu as botas. Não perdeu as meias, perdeu as botas, perdeu antes. Porque onde perdeu as meias, porque as botas eu tinha perdido há muito tempo. Teria assunto, só de brotinho, eu teria assunto para dar um curso inteiro. Talvez eu até faça isso mais lá pra frente, faça um curso só de brotinhos. Se eu fizesse um curso de brotinhos, você ia gostar? Você ia comprar o meu curso? Diz aí pra mim, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Deixa aí o comentário, mesmo quem tá assistindo depois, que eu vou querer saber. Tem um reloginho, o reloginho já tá dizendo que passou, que já são 14 horas e 13 minutos. Então é isso, gente. Essa live foi assim, corrida, cheia de informações, 3 páginas e meias de informações que eu tive que, com o meu, só pra vocês terem uma noção, eu teria assim assunto para mais muita coisa. Eu falei de alguns brotinhos só. Olha a quantidade de brotinhos diferentes que eu queria mostrar para vocês. Olha, gente, isso é só alguns. Olha aqui, esse aqui de brócolis. Não dá tempo de falar tudo, né? Então, eu vou interromper essa live por aqui. Domingo vai ser dia de live de novo. Domingo vai ser às 10 horas da manhã, horário de Brasília. E o assunto nós ainda vamos decidir, tá bom? Nós ainda vamos decidir qual vai ser o assunto de domingo. Então, beijo grande, fiquem com Deus. Muito obrigado por terem estado aqui nessa live comigo. Para quem está no YouTube, está sendo gravado, mas eu agradeço de qualquer forma. Esse é um assunto super importante. Mande para alguém, compartilhe com seus amigos, faça aí a sua pesquisa e volte aqui na minha próxima live, que vai ser domingo, 10 horas da manhã, horário de Brasília, que nós vamos conversar ainda sobre algum assunto muito legal que eu ainda vou discutir aqui, vou perguntar para vocês, vou dar 3 opções e vou perguntar para vocês aqui no meu Instagram. Então, quem não me segue no Instagram, siga aí no Instagram, Tereza at Home, que lá nos stories eu vou fazer a pergunta, tá bom? Qual o assunto que vocês querem. É isso. Beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima live. Tchau, tchau, gente. Tchau. Beijo.